Parece que o governante, seja ele quem for ou a qual partido pertença, tem sempre uma fixação com a Rede Globo. E eu fiquei me perguntando, principalmente depois do caso do Rio de Janeiro, em que o prefeito Marcelo Crivella ataca uma profissional de jornalismo que estava no exercício do trabalho para atacar por tabela a Globo. E aí eu fui procurar. O que foi que eu encontrei? Eu encontrei que principalmente desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos de Lula e Dilma, Temer e agora o atual presidente, todos eles têm queixa a fazer da Rede Globo. Mas eu fui pesquisar um pouquinho mais lá atrás. Até o ano de 1965, quando foi dado o golpe militar, existia um grande veículo de comunicação, um grande grupo de comunicação chamado Diários Associados e TV Tupi. Eles eram de propriedade do jornalista chamado Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. O Chateau, como era conhecido, e tem até um filme com o nome dele, contando a história do Chateau, era um daqueles sujeitos que fustigavam seja qualquer governo. E nos governos militares, os militares tiveram uma grande sacada. Resolveram pegar uma outra empresa de comunicação, destinar o recurso para esse veículo de comunicação para fazer frente a Chateau. Foi feito assim que nasceu a Rede Globo de televisão. Muito simples. A Rede Globo de televisão, hoje, passado todos esses anos, se estabeleceu como a maior emissora do país, detendo mais de 60% da audiência de todo o território nacional. Você pode gostar da Globo ou pode não gostar dos seus produtos, mas ninguém pode negar a qualidade do serviço que eles entregam, dos produtos que eles entregam à população. Todos eles são feitos, pensado milimetricamente no atendimento do público, das pessoas que estão assistindo. E por isso, embora outras emissoras tenham muito dinheiro, não conseguem chegar à audiência que a Globo tem. Bom, essa emissora ela se torna poderosa por si, porque imagine alguém que tem a audiência de mais da metade do país, que conversa com mais da metade do país. Todo governante, quando vê sua imagem nesta emissora, que não é de forma positiva, ele fica extremamente incomodado. Falando do governo federal, o Jair Bolsonaro, por exemplo, demitiu um ministro da Secretaria-Geral, apenas porque recebeu um dos executivos da Rede Globo. E isso vem se repetindo sistematicamente. O próprio presidente da República já disse que não vai mandar dinheiro para a Globo. Acontece o seguinte, que no caso de Bolsonaro, e aí nós vamos já chegar no Crivella, no caso de Bolsonaro, a verba publicitária é pública e tem que atender unicamente o interesse da população. O presidente ele é apenas executivo, ele é gestor de recursos que já estão normatizados pela Constituição. Então, imagina ele mandando a parte da Globo, vamos dizer que corresponde a 60% de tudo que toda a verba publicitária do governo. Imagina ele mandando para a Rede TV. Isso daria um processo tranquilamente de improbidade administrativa, porque ele estava fazendo mau uso do dinheiro público, colocando uma quantia maior em um veículo que tem pouca audiência. Então, o presidente tem muito pouco a fazer, ou apenas cortar de todo mundo. Isso ele pode fazer baseado em critérios técnicos. Bom, com Marcelo Crivella não foi diferente. O Marcelo Crivella vem ser, aliás, o Marcelo Crivella tem como único mérito político ser sobrinho do bispo Edir Macedo. O bispo Edir Macedo colocou o Marcelo Crivella nas costas, elegendo-o a senador por 2 vezes. Disputou a eleição de governador 2 vezes e disputou a eleição de prefeito 2 vezes. Na última vez, saiu-se vitorioso, atacando uma gestão que todo mundo diz que foi uma gestão exitosa, que foi a do Eduardo Paes. Mas acontece que o Eduardo Paes, como todos nós sabemos, não vou me estender muito nisso, era do grupo de Sérgio Cabral e não fez o sucessor, por uma série de problemas políticos. E numa espécie de resta um no Rio de Janeiro, sobrou Marcelo Crivella e Marcelo Freixo.
Marcelo Freixo, pelo seu turno, representava a esquerda, já tão desgastada naquele momento. O que aconteceu? O Marcelo Crivella assumiu a prefeitura e simplesmente inexiste como prefeito, inexiste como gestor, inexiste como alguém que zela pelo interesse público. Veja bem, eu não danço carnaval, eu não conheço carnaval, eu venho de uma matriz religiosa cristã e evangélica. Não conheço o carnaval a fundo, mas eu acho que como governante, como prefeito da cidade e não como bispo de sua igreja, ele deveria zelar por todos os cariocas. E o que aconteceu foi uma grita geral, dando conta que o Marcelo Crivella meio que atrapalhou o carnaval carioca. Se essa crítica é razoável ou não, mas quando a gente passa para o restante dos serviços da prefeitura, como zeladoria, como o atendimento ao público nas áreas de educação, saúde, assistência social e assim por diante, a gente consegue perceber mesmo de longe, e olha que eu estou no Maranhão, que o Marcelo Crivella é um desastre completo. E aí o que acontece? Como é que este homem, como este prefeito incompetente, sai-se de perguntas incômodas, apenas dando as costas de forma deselegante a uma repórter no exercício do trabalho? Por quê? Porque lhe fez uma pergunta incômoda. E qual foi a pergunta incômoda? Apenas saber por que a prefeitura não tomou as atitudes necessárias com antecedência para impedir, por exemplo, a morte de 10 pessoas. Nesse momento, Marcelo Crivella dá as costas à jornalista, numa atitude grosseira e irresponsável, e começa a atacar a Rede Globo, dizendo que a Globo faz uma espécie de chantagem ao governo municipal, que a Globo faz uma campanha contra o Rio de Janeiro. Mas campanha contra o Rio de Janeiro seria expor as mazelas de um governante incompetente? Se a Rede Globo não fizesse isso, ela não estaria incorrendo em responsabilidade ou então prevaricando do seu papel, vamos dizer assim, diante da sociedade, que é informar e questionar o governante? Não seria isso? Bom, o resultado é que o Marcelo Crivella vai para uma eleição no ano que vem, tentar a reeleição, muito provavelmente, e pelo que os cariocas falam e pelo que as pesquisas apontam, não será eleito. E eu espero realmente que não seja, porque não faz nenhum sentido que seja eleito. Então, ele terá terminado a sua carreira política, que sinceramente não deveria ter começado. Não por ele ser o Marcelo Crivella, mas apenas porque ele é incompetente, não conhece o rito do cargo, confunde as ações da prefeitura com as ações da própria igreja, e isto é inadmissível, porque o imposto público é pago por todos os cidadãos e não apenas por aqueles que partilham da mesma fé do prefeito. Ok? Então que isso sirva de toque para todos os gestores. O Brasil passa por essa transformação, que todos nós temos sentido, mas a transformação requer principalmente gestão. Precisa principalmente estudar os problemas do município quanto município, do estado quanto estado e da União, no caso do governo federal. Gente, é isso, achava que precisava falar sobre isso, é um assunto importante. Todos que assistem aqui o canal precisam ficar vigilantes com os seus prefeitos, todos aqueles que estão nas cidades, em qualquer lugar do país. Verifique se o seu prefeito é realmente competente, inovador, se aposta em ideias boas ou se ele é apenas um gestor de recursos públicos que, quando não rouba, também nada faz. Muito obrigado pela atenção, aqueles que ficaram até aqui. Dê um like se vocês gostaram do vídeo. Você que é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações, espalhe para os seus amigos e o restante você já sabe como fazer tudo, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a